E aí, alunos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então mais uma aula de educação física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora chamo vocês para fazer a leitura do objeto de conhecimento. Aula 4, objeto de conhecimento, jogos esportivos, coletivos e individuais. Detalhamento, mini handebol, mini basquete. Olha só quanto assunto interessante a gente tem para a nossa aula. Então, vamos de aula? Muito bem, então vamos iniciar aqui a nossa aula falando sobre basquete. E aí eu já peço para vocês observarem bem a imagem, as imagens que estão retratadas aqui, para vocês perceberem as características que estão relacionadas a esse esporte. Observem bem que é diferente do futebol, né? Porque no lugar da trave, o que a gente tem aqui? Uma cesta. E observem bem a bola ali no canto, ó, na imagem ali do canto, como que ela é? Ela tem características ali que se diferenciam, por exemplo, da bola de futebol, né? Ela é meio laranja ali com umas listas. Então essa é a bola característica ali do jogo do basquete. Mas a gente vai aprender mais características, mais informações a respeito desse esporte. Se vocês não conheciam, vocês vão passar a conhecer a partir da nossa aula. Bem, o basquete, ele é um esporte coletivo praticado por 2 times compostos por 5 jogadores. Então, em cada time eu tenho 5 jogadores ali participando da jogada. E o objetivo principal do basquete é acertar a bola, aquela bola que vocês viram ainda há pouco, na cesta da equipe adversária. E essa é a forma de marcar pontos no basquete. Então, já observem aqui as informações que a gente pode retirar desse texto, que justamente é que precisa ali de uma cesta e precisa da bola. Como é que é feito o ponto no basquete? Acertando justamente essa bola dentro da cesta, ok? E aí, a equipe que obtiver vantagem no placar no final do período do jogo, que é de 40 minutos, é que vai vencer. Ou seja, ela vai pontuando ali durante esses tempos de 40 minutos, né? E aí, a equipe que tiver mais pontuações é que vai, obviamente, vencer aquele jogo. Bem, o basquetebol, ele vem do termo em inglês, aqui é uma informação extra para vocês, do termo basketball, né? Basket é cesta e ball é bola. E isso porque o jogo, ele surgiu com o objetivo, como vocês vão observar aí na informação, de acertar uma bola de futebol em uma cesta de colher pêssegos. Olha só que interessante como é que surgiu esse jogo, né? E esse esporte, ele foi idealizado pelo professor de educação física canadense chamado James Naismith, em 1891, na Associação Cristã de Moços de Springfield, Massachusetts, justamente com a intenção de ter uma opção de modalidade que pudesse ser praticado durante o inverno, aquele inverno rigoroso. Então, lá no ano de 1891, esse professor, né, ele pensou ali numa alternativa de uma atividade esportiva que pudesse ser feita num ambiente mais fechado, mais aquecido, porque eles estavam passando por um inverno muito rigoroso. E aí, qual foi a ideia? Ele olhou para 2 cestas ali de colher pêssegos e teve a ideia de suspender essas 2 cestas ali nas extremidades da quadra, e o objetivo dessa dinâmica desse jogo era justamente acertar a bola nessa cesta. Só que o que acontecia? Como se tratava de uma cesta, quando a bola caía, obviamente ela não vazava. Por quê? Porque tinha aquela proteção da cesta. Lembra que era uma cesta de colher pêssegos, né? E como é que eles faziam? Toda vez que alguém pontuava, ou seja, fazia a cesta, eles pegavam uma escada, retiravam a bola e
trazia essa bola para o jogo novamente. E aí, obviamente, com o passar do tempo, eles foram adaptando. Tanto é que hoje em dia, como é que acontece essa questão dos pontos? Justamente nessa cesta que já tem aquela redinha que vocês observaram na imagem inicial, e aí a bola ela pode passar por essa cesta e assim marca pontos. Então aí a gente vê essas curiosidades a respeito de como foi construído esse jogo. E outra informação interessante também é porque nessa localidade, lá nos Estados Unidos, é muito popular o jogo do futebol americano. Só que o jogo do futebol americano é um jogo de muito contato, onde geralmente os atletas eles acabam se machucando, se ferindo ali durante a competição, e é um jogo também que é jogado ao ar livre. Lembra que eles estavam passando por um inverno rigoroso. Então, para suprir essa necessidade de fazer uma atividade desportiva, é que surgiu então essa adaptação ali para dentro das quadras, né? E justamente surgiu então o basquete como nós conhecemos hoje. E olha só que informação interessante também que eu vou trazer para vocês, é a respeito da quadra de basquete, que vocês vão observar que ela tem uma configuração diferente das quadras que a gente costuma ver por aí, né? Bom, para começar, nós vamos ver que a quadra de basquete, ela tem no seu comprimento 28 metros de comprimento, né? Mais 15 metros aqui de largura. E observem que ela tem uma linha aqui que vai dividir essa quadra bem no meio, dividindo os campos das equipes adversárias, ok? Observem também uma informação importante, que no meio dessa quadra nós temos aqui um círculo. Dentro desse círculo é que vai se iniciar a partida de basquete. E como é que inicia a partida de basquete, professora? O árbitro, o juiz, ele vai jogar essa bola para cima, ou seja, bola ao alto, e as duas equipes elas vão ali disputar a posse dessa bola. Obviamente que quem pegar, né, quem conseguir a posse da bola é que vai dar início à partida. Outra informação interessante é quanto à pontuação do basquete. Dependendo de onde essa bola for lançada, né, de onde esse jogador lançar essa bola, vai fazer uma pontuação diferente. Então, observem aqui, ó, nessa linha, que vai estar bem aqui, quase na borda do garrafão, essa linha é chamada de linha de lance livre. Quem faz a jogada dessa linha e consegue acertar a cesta aqui, marca um ponto, ok? E se esse jogador fizer, por exemplo, existe outra aqui nessa marcação, é chamada de área de 3 metros. Se o jogador estiver dentro da área de 3 metros e fizer o lançamento e acertar a cesta, ele marca 2 pontos, ok? Se ele fizer esse lançamento de fora dessa área de 3 metros e conseguir acertar a cesta, ele já marca 3 pontos. Então, isso é bem interessante da gente conseguir observar. E, obviamente, essa área aqui, onde eu fiz os meus lançamentos, para onde eu fiz os meus lançamentos, é que fica a cesta de basquete, que é onde o jogador ele vai procurar pontuar dentro do basquete, tá certo? Então, são informações bem interessantes aí para vocês saberem um pouco da dinâmica do jogo do basquete, ok? Agora nós temos mais informações aí para vocês a respeito desse jogo super interessante. O jogo ele vai ter a duração de 40 minutos, divididos em 4 partes, chamado de quartos. Cada quarto ele possui então 10 minutos, né, para acontecer. Entre um quarto e outro, há um intervalo de 2 minutos, e na metade do jogo, que acontece entre o segundo e o terceiro quarto, há um intervalo maior de 15 minutos, e na NBA, que é ali a liga de basquete mais famosa que existe, são, no caso, 4 tempos de 12 minutos, totalizando 48 minutos de partida. Olha só que interessante, né? Como a gente já consegue ali começar a vislumbrar como é que ocorre ali o jogo de basquete. Agora vamos falar da posição dos jogadores no basquete.
O atleta de basquete, ele precisa ser versátil, dinâmico e atento e trabalha ali em muitas posições durante o jogo. Mas as posições clássicas que os jogadores de cada equipe podem ocupar são essas que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Começando então pelo armador. O armador é quem começa com a bola e planeja as jogadas de ataque ofensivo, ou seja, ele vai ser a cabeça pensante ali da equipe, ele que vai planejar como é que ele vai fazer esses ataques, né, esses lances ofensivos aí para a equipe adversária. E ele tem ali um coleguinha chamado de ala armador que vai auxiliar ele nessas jogadas. Então o ala armador, ele vai ser o jogador que vai dar apoio ao armador até a cesta. Temos também uma outra figura, né, que é o ala, que ele vai combinar então várias funções. O ala, ele é como se fosse ali um Severino, né, o pau para toda a obra, justamente porque ele vai ali estar dando apoio e se movimentando na quadra ali em várias direções, justamente para dar dinâmica a essas jogadas. Então, para isso, eles precisam ser jogadores ágeis, que ficam mais próximos da cesta e também eles arremessam bem. Aí temos também outras figuras que são o pivô e poste. São duas funções de jogo muito próximas à cesta e têm papel fundamental na defesa, assim como são os responsáveis por finalizar as jogadas. Então aqui o pivô e o poste, eles vão atuar justamente mais próximos da cesta e justamente por eles estarem ali posicionados mais próximos à cesta, é que eles vão conseguir fazer as finalizações, ou seja, fazer as pontuações, ok? E eles também atuam ali na defesa, não deixando ali a equipe oponente fazer os pontos, ok? Então a gente viu aí informações importantíssimas a respeito do basquete, mas agora eu vou trazer um vídeo para vocês. Eu peço que vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem melhor como é que funciona a dinâmica desse jogo. Vamos ao vídeo. O basquete é praticado em uma quadra retangular de 22 a 28 metros de comprimento por 13 a 15 metros de largura. Ao fundo de cada lado da quadra, há uma cesta de 45 centímetros de diâmetro presa a uma tabela de 3,05 metros do solo. Duas equipes de 5 jogadores competem durante 4 quartos de 10 minutos. O intervalo de 15 minutos é feito após os 2 primeiros quartos. O objetivo das duas equipes é acertar a bola dentro da cesta da equipe adversária, para fazer o maior número de pontos possível. Uma cesta vale 2 pontos, mas ela vale 3 pontos se for feita do lado de fora da linha, que fica a 6,75 metros da tabela, a linha de 3 pontos. Ganha o jogo a equipe que fizer mais pontos ao fim do tempo regular da partida. Em caso de empate, as equipes jogam 2 prorrogações de 5 minutos até que algum time vença. Para avançar em quadra, os jogadores têm de bater a bola ou fazer passes utilizando, para isso, apenas as mãos. No ataque, os jogadores estão sujeitos a infrações que, caso sejam cometidas, podem resultar em punição. A posse de bola passa ao time adversário. Em caso de contato físico ilegal que resulte em falta, os jogadores também podem ser punidos. Se marcadas, as faltas dão direito a 1 ou 2 lances livres ao adversário. O lance livre é um arremesso feito de uma linha marcada ao fundo do garrafão. Cada arremesso ou chute convertido vale 1 ponto. O garrafão, ou área restrita, é a área retangular demarcada abaixo de cada tabela. O técnico pode fazer uma troca de jogador a cada pausa da partida sem limite de substituições. Agora você conhece as regras básicas do basquete. Muito bem, então vocês conseguiram aí ver como é que funciona, né, o jogo do basquete. É uma atividade bem interessante. E agora que vocês conseguiram ver as características, né, conhecer as características desse jogo, a gente vai conhecer também as variações do basquete. Bem, nós temos aqui 3 variações. Tem o basquete 5x5, que no caso aqui são 5 jogadores compondo cada equipe, ok? E geralmente esse formato é o tipo
tipo de jogo que são jogados ali nos campeonatos oficiais, como nas Olimpíadas, na NBA, que é aquela liga de basquete que eu falei para vocês que é bem famosa, né? E temos o basquete 3x3, que aí a gente já vê uma redução do número de jogadores, são 3 jogadores jogando em cada time. Aí também a gente já vê uma adaptação, né, jogado a meia quadra, e também na questão da bola, né, é um exemplo aí de adaptação, porque a bola é do tamanho da bola de basquete masculino, mas com o peso de basquete, da bola de basquete feminino. E tem também o basquete adaptado para cadeirantes, que justamente vai ser aquele esporte, né, que vai incluir essas pessoas com deficiência justamente para participarem dessa atividade, que é bem interessante. Agora vamos conhecer o mini basquetebol. O mini basquetebol, ele é um jogo para crianças com menos de 12 anos, olha só que interessante. E foi desenvolvido como uma forma divertida de se descobrir o basquete. É uma atividade recreativa, como vocês vão observar, e com a sua riqueza em atividade física, desenvolvimento social e espírito de equipe. Estimula as crianças a trilharem uma vida esportiva saudável. O mini basquete, ele é um jogo o propósito de cada equipe é justamente o de colocar a bola na cesta do oponente e evitar que o oponente marque pontos seguindo as regras do jogo. Então, aqui a gente já consegue ver que o objetivo dessa atividade do mini basquete é o mesmo do basquete tradicional, que é justamente você conseguir pontuar contra a equipe adversária acertando essa bola na cesta. Vamos então, para ficar mais claro, ver quais são as semelhanças e as diferenças do mini basquete e do basquete tradicional. Vamos ver. Bom, no basquete e no mini basquete, eles acontecem na mesma quadra. Quanto à dimensão da bola que é usada, a gente já vai ver uma diferença, em que a bola do basquete tradicional é de 70,9 centímetros de circunferência e pesa 626 gramas. E na bola de mini basquete, ela já vai ter entre 68 e 73 centímetros de circunferência e pesar entre 450 a 500 gramas. As cestas no basquete tradicional, elas vão estar posicionadas a 3,05 metros do chão. Já no mini basquete, ela vai estar a 2,60 metros do chão. As regras oficiais estabelecidas, elas acontecem no basquete tradicional. Já no mini basquete, as regras elas podem sofrer adaptações, né, alterações nos congressos técnicos. Muito bem, então gostaram aí de conhecer a respeito do basquete? Pois agora a gente vai apresentar para vocês aqui o handebol, que é outra modalidade esportiva também muito interessante. Então, observem aqui nessas imagens quais as diferenças do basquete para o handebol, o que vocês conseguem observar aqui. E a gente já vê que o handebol, ele é como se fosse um futebol, só que jogado aqui com as mãos. Eu vou fazer a condução dessa bola com as mãos e não com os pés, ok? Então, o handebol, ele também é um esporte coletivo que é disputado ali por 2 equipes com 7 jogadores cada. Observe que já aumentou o número de jogadores ali comparado ao jogo do basquete. No basquete são 5 jogadores em cada equipe, no handebol são 7 jogadores em cada equipe. E o objetivo do jogo é marcar o maior número de gols, respeitando as regras. A partida ela vai acontecer em 2 períodos de 30 minutos cada, com um intervalo de 10 minutos entre esses períodos. Dentro das diretrizes oficiais, a quadra ela vai medir 40 metros de comprimento, 20 metros de largura, e o piso ele pode ser de madeira ou emborrachado, com 2 áreas para goleiro que se localizam a 6 metros do gol. A bola oficial para a prática do handebol deve ser de couro e sua massa e tamanho variam conforme os gêneros. Como no caso aqui a masculina, é uma bola maior, medido entre 58 centímetros e 60 de diâmetro, com massa entre 425 gramas e 475 gramas. Então, a bola de handebol ela vai variar de tamanho e de peso conforme a categoria e a idade daquele atleta que vai estar disputando aquele jogo, ok? Bom, as características da modalidade vão ser
Quais, professora? O jogador deve se deslocar quicando a bola. Na condução da bola, o jogador deve estar sempre com a mão aberta, não pode segurar a bola por mais de 3 segundos e não pode dar mais de 3 passos em posse dessa bola. Há uma área em que os jogadores não podem entrar e o goleiro é o único que pode tocar com os pés nessa bola. É permitido tomar a bola do adversário com as mãos abertas, porém, arrancar a bola do adversário ou agredir o adversário é contra as regras. Então, basicamente aqui, as características aqui do jogo do handebol significa que, se eu quiser conduzir essa bola, correr pela quadra com essa bola, eu tenho que quicar essa bola. Então, eu estou correndo, eu estou quicando essa bola. Se eu quiser, por exemplo, segurar essa bola, eu seguro a bola e eu posso dar até 3 passos. Dei 3 passos, eu já arremesso essa bola, ok? Se na hora de tomar a decisão para jogar para um companheiro da minha equipe, eu estou segurando essa bola, eu só posso segurá-la por 3 segundos também. Então, eu estou aqui, vou decidir para onde eu vou jogar. 1, 2, 3, eu já tenho que arremessar. Se eu ficar ainda com a posse de bola, eu vou perder, na verdade, essa posse de bola se ela passar desses 3 segundos, ou se eu conduzir a bola sem quicar ela no meio da quadra. Tá bom? Então, basicamente, são essas as informações. Agora, vamos conhecer a quadra de handebol, as suas dimensões, as suas características? Vamos ver aqui na telinha para vocês a quadra de handebol. Então, observem aí que na quadra de handebol, ela vai ter aqui no seu comprimento 40 metros aqui de comprimento, né? Mais 20 metros de largura. Ela também vai ter uma linha que vai dividir a quadra, as quadras adversárias, né? Bem no meio dessa quadra. E o que eu quero que vocês observem? Essa área aqui, ó. Essa área aqui é a área do goleiro, portanto, nenhum jogador pode invadir essa área do goleiro para marcar o gol aqui na trave, ok? Essa área ela não pode ser invadida, tá certo? Muito bem, então, geralmente, a equipe que está defendendo, ela vai se posicionar na frente da área do goleiro, justamente para não deixar a equipe adversária avançar e conseguir uma boa posição aqui para fazer o gol. Ok? Então, o que a gente pode tirar de informação aqui? Existe uma área, que é a área do goleiro, que não pode ser invadida por nenhum jogador, tá certo? Muito bem. Agora vamos falar um pouco da história aqui desse handebol, né? O handebol, ele tem uma origem diferente do basquete. Ele vem de uma longa evolução histórica de outras modalidades que já existiam, mas foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. São modalidades precursoras do handebol, como vocês vão ver, a urânia, que foi praticada ali na Grécia Antiga há 2000 anos antes de Cristo, e o aspartã, também jogado com as mãos pelos romanos, que utilizavam, olha só que interessante, bola feita de bexiga de boi para fazer ali a atividade. E por fim, e mais moderno, o azena ou handball, já em 1848 era praticado ali naquela época. Então, o handebol, como conhecemos hoje, foi idealizado pelo professor alemão de educação física, Karl Schlesen, em 1919, quando reformulou um jogo chamado Torball. Ou seja, esse jogo do handebol, diferente do basquete, que é um pouco mais atual, ele já era praticado ali há milênios, né? 2000 anos antes de Cristo já existiam ali um jogo com essas características, né? Que se assemelham ao handebol como é praticado hoje. Então, é uma atividade que é feita ali há milênios. Olha só que interessante. Agora, falando sobre as variações do handebol, nós vamos ter, então, o handebol adaptado, que vai ser adaptado de acordo com o nível, né, de deficiência daquela pessoa. Por exemplo, pessoa com mobilidade reduzida pode praticar o handebol, mas vai ter as suas adaptações, ok? E temos também o handebol de areia, que é onde, no lugar da quadra, que vocês passaram a observar ainda há pouco, é feita na quadra de areia. Então, é uma atividade que demanda bastante resistência ali dos seus atletas.
crianças, não é mesmo? Agora a gente vai conhecer o mini handebol. O mini handebol, ele vai ser essa atividade que é uma atividade de iniciação, como vocês observam aí, aos princípios do handebol, que visa trabalhar de forma adaptada, lúdica e integral, como vocês vão observar aí na cartelinha para vocês, ok? E todo esse processo de ensino, dos movimentos, das ações, aplicações e particularidade deles, né, aos jogos com ou sem bola para crianças. Então, o mini handebol vai ser adaptado para esse público com todas as especificidades que ele precisa, ok? Continuando, então, esse assunto do mini handebol. O mini handebol, ele vem ser o quê? Uma filosofia que valoriza o jogo infantil, isto é, inclui prazer, diversão, aventura, né? E, por outro lado, orienta-se no sentido da metodologia e da didática da educação física e desportiva para crianças do primeiro ciclo do ensino básico, ou seja, o handebol ele é utilizado justamente para essa faixa etária. O principal objetivo do mini handebol é ser uma atividade que proporcione às crianças as condições e experiências mais variadas, positivas e ricas possíveis, sem se importar com os treinamentos rígidos, táticas ou placares de jogos, como é exigido ali nos atletas, né, de nível profissional. E o mini handebol, ele surgiu na Dinamarca no início da década de 1970. E no Brasil, a atividade começou a ser divulgada no final da década de 1990. Falemos então agora sobre as regras do mini handebol. Antes de passar ou arremessar a criança, a criança ela pode ficar 5 segundos em posse da bola na categoria mini A e 3 segundos em posse da bola na categoria mini B e C. Cada equipe no mini A entra em quadra com 4 crianças e as equipes do mini B e C entram em quadra com 5 crianças cada. Evita-se colocar reservas. Todos podem jogar na posição de goleiro, basta avisar o árbitro para que ele possa autorizar a troca. E por motivos formativos, incentiva-se a marcação individual, assim como o ataque não posicionado durante o jogo. E em grande parte dos maiores festivais brasileiros e europeus, não se usa placar ou contagem de pontos durante as partidas, que podem ter o tempo adaptado de acordo com a ocasião. Então, aqui a gente pode ver que o mini handebol ele vai sofrer algumas alterações, como vocês viram ali, dependendo da categoria, vai alterar, por exemplo, o número de jogadores que vai entrar em quadra. Nesse caso dessas atividades também, se o jogador ele quer passar para a função de goleiro, ele pode passar para essa função. O objetivo, geralmente, do mini handebol, do mini basquete, é justamente fazer com que a criança experiencie cada parte, né, do jogo, cada função dos jogadores, para ver em qual ele se identifica, para que ele se descubra dentro dessa modalidade. É por isso que regras são adaptadas, o tempo de jogo é adaptado, muitas vezes o tamanho da quadra também é adaptado. Por quê? Porque nessa fase a criança ainda está em desenvolvimento. Por exemplo, do basquete, ele não tem altura suficiente para alcançar uma cesta muito alta. Então, essa cesta ela é rebaixada justamente para que esse atleta, esse mini atleta, ele possa ali participar da jogada sem que ele se frustre justamente por não conseguir alcançar um desempenho que é exigido nas competições ali de alto rendimento, de alto nível, ok? Então, justamente se serve a essa finalidade, que é para formar, para trazer essa curiosidade ali para as crianças. Por isso que tanto o mini handebol quanto o mini basquete, ele é proporcionado, ele é executado ali por crianças de até 12 anos de idade. Isso daí ficou bem claro para vocês, né? E também que as adaptações, elas são feitas ali de acordo com a necessidade do público que vai estar executando essas atividades, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham conseguido aprender e também ter despertado a curiosidade de vocês a respeito dessas modalidades esportivas. Se você não conhecia
conhecia o basquete, agora você já sabe como mais ou menos é jogado. E aí o que você pode fazer? Adaptar os materiais. Professora, eu não tenho bola de basquete, eu posso jogar com outra bola? Pode, joga com outra bola, uma bola que você consiga fazer o movimento de quicar essa bola no chão, de você conseguir arremessar essa bola à cesta, sem que ela seja muito leve a ponto de ir muito longe, né, e você consiga controlar essa velocidade. No handebol também é a mesma coisa, tá certo? O importante é vocês experimentarem, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fico por aqui, a gente se encontra numa próxima oportunidade.